Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Anne do canal Vida Saudável com a Anne e eu tô aqui hoje para trazer para vocês a aula de número 5, tá? São um programa de 10 aulas gratuitos disponíveis aqui no canal do YouTube, certo? Pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui. Chegamos na metade do treinamento, aula 5 do curso. E como eu sempre digo e acredito, é através de Deus que a gente conecta e reconecta as pessoas para que elas possam crescer e evoluir. Então eu entendo que a gente está aqui num momento de conexão, onde eu vou dar o meu melhor e você vai dar o seu melhor, certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito poderoso e ao mesmo tempo emocionante e difícil. Eu estava montando a aula e é quase que mágico como você começa a se lembrar de tudo que aconteceu com você, dos momentos que você passou. E lógico, a emoção é muito forte e vocês vão sentir isso aqui também hoje nessa aula, certo? É importante reforçar, gente, que existem dois mundos, certo? O mundo que a gente vive aqui hoje, né? O mundo que eu enxergo, que eu vejo, que eu acordo todo dia e abro os olhos e vou para esse mundo, certo? E existe um outro mundo que não é um mundo racional e nem consciente, é um mundo totalmente emocional, certo? E um mundo energético. E somente depois que eu descobri que existem esses dois mundos que eu passei a entender muitas coisas na minha vida e vocês vão entender aqui comigo também, certo? Então, partindo do pressuposto que a gente tem dois mundos, o nosso mundo racional e o nosso mundo emocional e energético. Tem gente que pode chamar até de mundo espiritual, tá? Se essa palavra te tocar ou te fizer entender melhor, né? Mas é um mundo das emoções, dos sentimentos e um mundo energético, ok? Então vamos lá. Você já pensou que na nossa vida ela é finita? A minha vida é finita, a sua vida é finita. Ela tem um fim, ela tem um ponto final, ok? E sabe aquele momento que você tá no fundo do poço? Já aconteceu isso com você alguma vez? Por qualquer problema, seja ele relacionamento emocional, seja ele um problema físico, um problema de saúde, seja ele um problema financeiro. Você já passou por algum momento onde você se sente no fundo do poço? Sabe aquele momento difícil que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ou você diz, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Talvez você esteja nesse momento agora na sua vida, né? Questionando Deus e questionando o porquê de várias coisas. E eu te convido a refletir no seguinte ponto. Imagine, sabendo que a sua vida é finita, imagine se tua vida terminasse agora. Imagine, feche os olhos se for preciso e pense, se você morresse agora, se a tua vida terminasse agora. Quantas questões mal resolvidas você deixaria? Quantas pessoas você deixaria de se reconectar? Ou vou fazer diferente a pergunta. Quantas pessoas na sua vida você precisa se reconectar? Pare para pensar. Se a tua vida terminasse agora, quem estaria te esperando do outro lado? Como as pessoas que ficariam aqui pensariam ou falariam sobre você? Quem choraria por você se a sua vida terminasse hoje? Nossa, Anne, é tão difícil isso, é verdade. Quando você está lá no fundo do poço, questionando Deus, ou questionando quem você quiser, ou se questionando o que você está fazendo aqui, por que você veio aqui, se nada dá certo para você, você também tem que questionar o fim, certo?
Se você questiona o porquê de estar aqui, questione o fim, sabendo que o fim é real e que a nossa vida é finita. Questione se você morresse hoje, quantas pessoas ficariam aqui esperando uma resposta sua? Você já parou para pensar nisso? Já parou para refletir isso? Como seria a vida das pessoas que ficariam aqui? Certo? Reflita sobre fazer a vida valer a pena enquanto é tempo. Reflita se vale a pena você ficar questionando o porquê, ou se de repente você pode pensar o que eu poderia fazer de diferente para melhorar isso que está acontecendo comigo. O que tudo isso está querendo me dizer e o que eu posso fazer de diferente para melhorar? Se conecte no positivo e não no negativo, porque enquanto você ficar questionando o porquê, você vai ficar sofrendo e não vai vir uma resposta, não vai descer uma resposta. O que você tem que pensar é o que você deve fazer de diferente para melhorar isto que está acontecendo comigo hoje. O que eu não fiz na semana passada e nem na semana retrasada e que eu posso fazer a partir de agora, certo? O mundo é das pessoas que estão além das coisas e além do ter. Aquela pessoa que para refletir, como eu acabei de fazer com você esse exercício. Por quê? Porque é através dessas reflexões que a gente consegue evoluir, que a gente consegue dar um passo maior, certo? E eu aprendi nessa minha vida, porque lógico eu já sofri também e sofro até hoje, né? Isso é inerente, mas eu aprendi que na dor, naquele sentimento de dor, naquele momento que você tá lá no fundo do poço, no buraco, é que está a sua maior força, a sua maior vitória. É na dor que está a nossa força. Quanto maior é a nossa dor, maior vai ser o nosso resultado a hora que a gente conseguir sair daquilo. A hora que a gente parar de ficar se questionando e começar a fazer o movimento, certo? Eu aprendi que é no veneno que está o antídoto, ok? É no veneno que eu consigo descobrir o remédio, aquilo que eu preciso para melhorar, certo? Gente, nós somos o que a sociedade quer que a gente seja, certo? Então ela quer que a gente levante todo dia de manhã, que a gente trabalhe, que a gente traga dinheiro para casa, que a gente case, tenha filhos, tenha aquela família, tudo dentro de caixinhas, muito bem arrumadinho, certo? Que as pessoas cheguem, a nossa casa seja limpa, seja perfeita, né? A mulher use vestido, o homem use terno, todos aqueles padrões estabelecidos, todo aquele protocolo imposto pela sociedade, é assim que a sociedade quer que a gente seja. E nós somos aquilo que a sociedade quer, aquilo que os nossos pais querem que a gente seja, nossos amigos, nosso marido, nossa família, e vão colocando a gente dentro das caixinhas e a gente vai sofrendo, certo? Então, eu quero dizer para vocês que o primeiro passo da nossa maturidade como pessoa, como ser, para que a gente consiga descobrir o nosso melhor lá dentro, o primeiro passo para a nossa maturidade é ser autêntico, é ser você mesmo, certo? Eu quero e eu gosto disso, eu sinto afinidade com isso, eu me sinto bem com isso. Mas a minha família diz que é melhor isso porque dá mais dinheiro. O meu marido diz que é para eu fazer isso aqui, porque isso daqui eu vou ficar menos tempo fora de casa. E aí você fica fazendo porque todo mundo quer e você acaba se reprimindo, você não é mais autêntico, você não é mais aquilo que você gosta de ser e você acaba sofrendo com isso. Então, honre, aceite e respeite quem você é, certo? Primeira coisa, honre, respeite e aceite.
Saiba dizer não e saiba seguir aquilo que você é verdadeiramente dentro de você. Isso é muito importante. O segundo passo, acredite que você merece. Reconheça seu merecimento, seu valor, onde você é incrível, onde estão seus talentos. Valorize isso, mostre, escreva, lembre-se disso todos os dias. Esse é você, certo? Não é aquilo que todo mundo diz que você é, ok? Então, a partir dessa reflexão que a gente fez, eu convido você a pensar quantas vezes você conseguiu ser flexível com você mesmo. Quantas vezes você conseguiu fazer aquilo que você realmente queria fazer? Quantas vezes você foi flexível ou inflexível? Quantas vezes você fez o que você queria fazer e não fez o que os outros mandaram? Ou quantas vezes você fez o que te mandaram fazer em detrimento daquilo que você gostaria de fazer? Quantas vezes você embrulhou o teu sonho e o teu desejo porque te falaram que era melhor por este caminho? Quantas vezes você sofreu por isso? Quantas vezes te disseram que aquilo que você queria fazer era errado, não ia dar certo e você deixou de fazer? Eu me emociono muito com isso, porque isso acontece comigo e acontece com você todos os dias, só que a gente não percebe, ok? E nós somos nossas memórias. Apesar de você dizer: eu não segui o meu sonho, eu abri mão dos meus sonhos pelos meus filhos, eu abri mão dos meus sonhos pelo meu marido, eu abri mão dos meus sonhos pela minha família, né? Eu abri mão dos meus sonhos porque eu não tinha condições financeiras, eu abri mão disso ou daquilo ou daquele outro. Eu sei que você pode colocar uma lista, mas o mais importante que eu vou te dizer agora: nós somos nossas memórias e essas memórias doem. Essas memórias ficam aqui, nos ombros. Sabe quando você conhece aquelas pessoas que tem aquela expressão que carregam a vida nas costas? Por quê? Porque elas fazem tudo aquilo que mandam elas fazerem e não fazem o que elas verdadeiramente desejam. Então elas são a personificação da pessoa que carrega tudo aquilo nas costas, certo? Isso dói, isso faz a pessoa sofrer. Por quê? Porque ela fica vivendo a vida dos outros e não vive a vida dela. Ela não coloca os sonhos dela em primeiro lugar. E nós somos as nossas memórias. Cada vez que a gente lembra disso, isso dói, certo? Dói lá no fundo da gente, tá? Então a primeira coisa que eu quero te dizer: aceite a sua história, aceite ela até aqui, aceite a história dos seus pais, aceite a história da sua família e a partir de agora se permita recomeçar. Reflita, tá? Reflita. Talvez agora você se conecte com algumas pessoas. Quais pessoas no mundo você precisa recomeçar? Será que você precisa recomeçar com você mesma? Será que você precisa recomeçar e dar uma nova oportunidade para você mesma? Quantas vezes você se magoou? Quantas vezes você se deixou em segundo lugar na sua vida? Perdoe-se. Entenda que isso já passou. Não carregue isso como um fardo nos seus ombros, certo? Gere esse poder, o poder de perdoar, tá? Perdoe você mesma. Nada é mais forte e mais poderoso do que se perdoar. Perdoar você mesmo por todas as vezes que você se colocou em segundo lugar,
por todas as vezes que você deixou passarem por cima de você, por todas as vezes que você se magoou. Perdoe-se, isso é muito importante, certo? E entenda que todas essas lições te trouxeram até aqui, ok? Você é hoje a história de tudo aquilo que você permitiu para você, certo? E diga: hoje eu decido ser melhor. Hoje eu me aceito. Hoje eu me perdoo e me liberto de tudo isso, certo? Quando você faz isso de dentro do seu coração, todo esse peso que você carrega nos ombros sai e a sua vida fica mais leve e você consegue caminhar de novo, você consegue respirar novamente, ok? Que parte de você precisa perdoar? Que parte de você precisa do seu perdão e da sua atenção, ok? Que parte ou momento da sua vida você não consegue aceitar? O que aconteceu? O que você teve que fazer que você não consegue aceitar e que quando você lembra dói? Qual parte é essa da sua vida? Relembre isso agora, feche os olhos se for necessário, ok? Relembre qual parte da sua vida você não consegue aceitar. Qual parte da sua história você não consegue aceitar? Qual parte da história dos seus pais? Qual parte da história da sua família você não consegue aceitar? Perdoe-se e recomece. Isso é muito importante. Gente, eu passei a vida toda, eu tenho 41 anos, para quem não sabe, passei a vida toda tentando racionalizar o perdão, tentando entender cientificamente o perdão, procurando uma teoria que dissesse de forma simples como perdoar. E eu não descobri essa teoria, certo? Por quê? Porque mais difícil do que se perdoar, se você já está achando que é difícil perdoar você mesmo, mais difícil do que se perdoar é perdoar o outro. É mais difícil ainda, certo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente acredita que quando a gente perdoa a outra pessoa, a gente passa uma borracha naquilo que ela fez. E isso não é verdade. Isso não é real. Entenda isso. Quando você perdoa uma pessoa, você simplesmente tira da sua memória a dor e o sofrimento. Mas você não é Deus. Você não vai apagar a falha da outra pessoa. A falha da outra pessoa vai continuar lá e pertence a ela. Foi ela que falhou, não foi você, certo? Então, por que você se lembra todas as vezes disso e sente dor, sente mágoa, sente raiva, sente sentimentos ruins, se não foi você que errou? Pense nisso, reflita. Ah, Anne, mas eu não consigo perdoar. Eu passo a minha vida inteira carregando isso, porque o que a outra pessoa me fez estava errado. E se eu perdoar, vai passar o erro, não vai passar o erro. Você não é Deus para apagar o erro da outra pessoa. Só que o erro dela pertence a ela e está com ela. Não pertence a você. Não foi você que errou. Só que cada vez que você se lembra disso, você sente dor, peso, raiva, sofrimento e você carrega isso. Até quando você quer carregar isso em você? Entenda que a partir do momento que você perdoa e se liberta desta dor e deste sofrimento, você abre a sua vida e os seus caminhos. Perceba isso, certo?
sim, aquilo que a pessoa fez continua errado e vai continuar para sempre. E você não é obrigada a conviver com a pessoa e nem com o erro dela. Você pode se afastar, não tem problema nenhum. E você também pode perdoar, tirar da sua memória, porque você é hoje as memórias que você tem. E elas podem ser de dor, de sofrimento ou de alegria e de amor, certo? Então perceba que a partir do momento que você perdoa a pessoa, você não apaga o erro dela continua, mas pertence a ela e não a você, certo? E o perdão, ele não é uma coisa racional, ele não é uma teoria muito fácil, né? Como eu sempre tentei achar que fosse. O perdão, ele é uma decisão interna, a decisão de se desconectar daquilo, daquela história e daquela dor, porque você merece ser feliz, certo? Você se desconectar daquela memória de raiva, de dor, de sofrimento, isso é uma decisão interna sua, de você com o seu coração, certo? Porque você não tem o poder de apagar o erro da outra pessoa, mas você tem o poder de decidir se desconectar disso, se libertar desta história. Esta decisão é sua. Apagar o erro, não, porque você não é Deus para fazer isso, certo? Mas se livrar, se desconectar e se libertar é uma decisão sua. Gente, eu fico imaginando como tem pessoas que ficam durante 20, 30 anos, às vezes a vida inteira, carregando uma dor, uma mágoa, um ressentimento que não pertence a ela, sofrendo, tendo problemas físicos. Tem gente que tem problema físico por causa disso, tem dores nas costas, tem dores nos ombros, tem outros tipos de problema muito mais sérios do que a dor, desencadeados através de consequências de sentimentos ruins que as pessoas guardam dentro de si, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é que o perdão nada mais é do que uma decisão interna, uma decisão sua dentro de você, de se desconectar e de se libertar daquilo. Certo? Perdoar não é passar uma borracha no erro da outra pessoa e nem no seu erro. Perdoar é se desconectar, se libertar e, mais do que isso, aprender com tudo isso, que se torna fantástico, e abrir a sua vida e o seu caminho. Percebe? Mas tem gente que ainda me diz que não vai perdoar. Pessoal, se isso que eu estou te falando tocou o seu coração, reflita, aceite. A falha é dele e não sua, ok? Lembre-se de nunca se esquecer, de sempre se lembrar disso que eu vou te dizer agora. Olhe para o seu olho e diga: eu honro e respeito e aceito a minha história. Ela me fez o que eu sou e me trouxe até aqui, certo? Eu hoje me liberto e me desconecto de tudo aquilo que me atrapalhou até hoje. Procure as pessoas que você sentiu que precisa se reconectar e se reconecte, perdoe ou peça desculpas por alguma coisa que você fez, certo? Tarefa da aula 5. Reserve 10 minutos para você. Eu vou deixar as tarefas aqui, então eu vou ler hoje apenas a tarefa que fica diferente das tarefas anteriores, certo? Que é a que está no número 6. Leia e reflita com o coração
pegue o seu caderno e escreva tudo aquilo que você sentir depois de ler o que eu vou colocar aqui. Eu me perdoo por todas as coisas que eu mesma me feri, me magoei, consciente ou inconscientemente, sabendo o que estava fazendo ou sem saber. Eu me perdoo e me liberto. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu perdoo todas as pessoas que nesse mundo me magoaram, me ofenderam, me prejudicaram de forma consciente ou inconsciente, direta ou indiretamente. Eu perdoo cada uma dessas pessoas, eu me desconecto delas nesse momento, eu me perdoo, eu me liberto, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu perdoo todas as pessoas neste mundo que eu prejudiquei, magoei, ofendi por pensamentos ou por palavras, gestos ou emoções, consciente ou inconscientemente. E peço perdão ao universo. Eu peço perdão a cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas. Eu me aceito do jeito que eu sou. Se quiser, escreva em seu caderno o que veio em sua cabeça, quais lembranças e nomes, registre. E pense, o que eu posso fazer a partir de hoje de diferente que eu nunca fiz antes para melhorar isso? Com quem eu preciso me reconectar? Com quem eu preciso conversar? Porque a minha vida é finita. Ok? Gente, eu tô muito feliz com essa aula 5 e eu quero deixar um recado aqui para vocês. Faça a tarefa até a aula 6, ela é uma tarefa muito poderosa, certo? A tarefa completa que eu vou deixar para vocês. Compartilhe com alguém que precise ter esse conhecimento, tá? Sobre essa aula. E compartilhe este vídeo com as pessoas que você considera importante. Ok? Deixe seu comentário sobre o principal ensinamento, o principal aprendizado que você teve nessa aula. Ok? Gente, um grande beijo. Perdoe-se e viva o seu melhor.